Nós temos um encerramento, então, com a professora Ana Fedrich, com o tema da mesa Editar e Pesquisar Mulheres. Deixa eu citar aqui. A professora Ana tem uma biografia gigante aqui. Eu vou dar uma resumida, porque senão a gente vai ficar meia hora só para ler aqui a biografia da professora. Ela é adjunta de literatura brasileira na UF e atua na graduação e no programa de pós-graduação em estudos de literatura. Ela é coordenadora da disciplina Literatura Comparada na graduação em Letras. E ela coordena o grupo de estudos Literatura de Autoria Feminina na Belle Époque Brasileira, Memória, Esquecimento e Repertórios de Exclusão, com bolsa da FAPERJ. Ela integra o GT da Ampol, A Mulher na Literatura. Bom, depois, quem quiser, né, tem a lista aqui de coisas da professora muito grande. Então, vamos lá, vou dar a palavra para a Ana, senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Obrigada, Ana. Vamos lá, acho que está bom assim, né? Bom, então, boa tarde. Chegamos ao fim desse evento. Estou feliz de poder ter participado. Consegui vir ontem, assistir as mesas, né? E hoje também. Começo agradecendo pelo convite. Cadê a Vivi? Vivi está lá fora. Luciana, Marcela. Foi um prazer conhecer vocês agora pessoalmente. E a pesquisa de vocês, e saber o que vocês andam fazendo lá pela UERJ, né? Agradeço também o interesse pela minha pesquisa, pelo meu trabalho. Então, a proposta hoje aqui é uma conversa, mostrar para vocês o que eu venho fazendo nas escritoras brasileiras do século XIX e início do século XX. Então, eu estudo esse período que é a Belle Époque. E os livros que eu ajudei a editar, editei, organizei, para pensar um pouco a edição, né? Como é que a gente faz, né? E o evento tocou muito nessa questão assim, dessa invisibilidade, desse apagamento, esse silenciamento. Então, você sabe que existem centenas de escritoras, né, em língua portuguesa, para pegar o tema do evento, né? Que sofreram esse silenciamento, e muitas vezes a gente tem muita dificuldade de acessar essa obra, né? Ela está lá no Real Gabinete, está na Biblioteca Nacional, está na Academia Brasileira de Letras, né? Uma das poetas que eu estudo é a Narcisa Malha, né? O Nebulosas, que eu consultei, foi na ABL, por conta de algumas dificuldades na Biblioteca Nacional. Depois vou falar um pouquinho também das dificuldades que a gente enfrenta como pesquisadora, né? Então, nem sempre a gente tem acesso a esses livros. Isso a gente vê pelos nossos alunos orientandos, né, que querem pesquisar as escritoras, né? Acho que ontem teve essa fala, né, quando alguém falou mas eu não encontro essas escritoras. Eu não me lembro quem disse, bem-vinda. Né? Foi a Andréia, né? Bem-vinda, né? Então, esse processo de reedição ele é muito importante, né? A minha grande inspiradora é a Zaide Musart. A Zaide Musart foi uma professora da Federal de Santa Catarina. Ela criou uma editora, a Editora Mulheres, para publicar as mulheres e as pesquisadoras, as críticas, né? Entendendo que era um campo muito fechado, ninguém queria publicar. Né? Ninguém queria publicar isso há 20 anos. Né? Então, ela dizia, né, eu precisei criar uma editora para poder publicar mulheres, porque ninguém quer publicar mulheres. Né? E ela dizia também uma editora de fundo de quintal. Não é? É isso, uma professora universitária que não tem essa experiência de edição, né, mas vai lá e peita esse projeto, um projeto político, né, para trazer à luz essas escritoras, né, não só brasileiras, no caso dela. Né. Então, eu comecei... a primeira escritora brasileira que eu estudei foi em 2008, foi a Albertina Berta. A Albertina Berta é uma escritora carioca, filha do conselheiro Lafayette, publicou um romance chamado Exaltação, em 1916, e esse livro fez tanto sucesso que teve 6 reedições consecutivas, um livro que trazia a temática do adultério feminino, mas também desse desejo feminino. Né? E uma personagem, uma protagonista que quebrava várias expectativas de gênero.
livro, né? Então ela diz, a Ladice é a personagem, né? Ela diz que em determinado momento do romance que ela não nasceu para ser mãe, para ter família, ela queria passar os dias lendo e lendo filosofia, né? Era uma erudita, assim como a Albertina Berta. A Albertina Berta é uma erudita, ela é considerada a madrinha de Nietzsche no Brasil, ela é uma das introdutoras dos estudos de Nietzsche, né? E eu estudei a Albertina Berta no mestrado, fazia mestrado na PUC do Rio Grande do Sul, e não estava ainda interessada na autoria feminina, não era uma questão ainda para mim, né? Dialogando um pouco com a mesa anterior também, né? Quando falavam que na educação básica ou na graduação a gente não estuda mulheres negras, né? Eu também, na minha formação acadêmica, eu me formei na URGS, a Federal do Rio Grande do Sul, e depois fiz uma especialização em literatura brasileira, né? Então eu estudei Mário Quintana na graduação, TCC, e depois o Machado de Assis. E é isso, assim, se eu for pensar a minha graduação e a minha especialização em literatura brasileira, não tem, é uma ausência assim, de nomes femininos, especialmente dessa época. Século XIX, nem pensar, início do XX também não. Né? Na literatura brasileira, é claro, a gente tem o nome da Clarice Lispector, Cecília Meirelles, fica por ali, alguns professores ainda levam uma Raquel de Queiroz, né? Mas, assim, realmente é muito limitado. E é o que eu falo para os meus alunos, elas são canônicas, mas a gente sempre tem que ver também como que elas estão sendo apresentadas. Né? Sempre tem uma hostilidade, sempre tem um menosprezo. Né? A Clarice Lispector, bom, ela sofreu isso em vida, ela rebatia as críticas que ela recebia, né? De que ela fazia uma literatura alienada, que ninguém entendia a literatura dela. Né? Aquela entrevista clássica dela, que ela diz, nem eu me entendo. Né? E a Cecília também. A Cecília, por muitos historiadores e críticos, e meus professores, não era vista assim como uma grande poeta, né? Focavam muito na relação dela com a educação, que é uma forma também, né, de hostilidade, talvez, de menosprezo, né? Porque, infelizmente, a educação ainda não é tão valorizada, né? E isso acontece em outras áreas. Eu tenho uma colega, a Claudete da Flon, é da literatura, né? Uma colega da sociologia da UF, que eu estou em contato, que é a Verônica da Flon. E ela acabou de lançar um livro sobre uma socióloga, Martineau, e aí ela vai dizer que não foi reconhecida como socióloga, né? Era educadora. Né? Então, qual é a dificuldade que a gente tem, né, de reconhecer uma escritora com E maiúsculo, uma poeta com P maiúsculo, uma socióloga com S maiúsculo? Né? Então, assim, realmente, nós estamos falando do mesmo fenômeno, da mesma coisa, mas que serve para várias áreas. Né? Então, eu estou em contato com a Isabel Carvalho, que é da História da Arte, e ela ministra vários cursos. Se alguém tiver interesse, a Isabel Carvalho, ela tem um podcast que é Um Teto Todo Seu. Né? E ela vai estudando essas mulheres, artistas plásticas, que também eram sempre vistas como amadoras, né? Nunca era a grande pintora, a grande escultora, sem contar os episódios que a gente já sabe, né, em que os homens roubam, né, enfim, né, se apropriam, né, da autoria feminina. Então, no mestrado, deixa eu botar, eu coloquei o cronômetro aqui, porque como é uma conversa, né, e todo mundo já está cansado, né, eu vou tentar ser breve, né. Mas no mestrado, então, eu estudava o Exaltação, que foi o primeiro livro que eu editei, né, está aqui, depois a gente vou mostrar para vocês, numa perspectiva da teoria da literatura. Né? Ele é um romance de introspecção, então eu estava preocupada, fazendo parte de um projeto de pesquisa da minha orientadora da vida inteira, que é a Ana Maria Lisboa de Mello, que hoje está na UFRJ como colaboradora. Esse romance, essas narrativas de introspecção que também foram excluídas da história literária, porque a história literária brasileira priorizou romances de formação da nação. Né? Então, essa literatura mais intimista, introspectiva, também sofreu essa hostilidade. Né? Mas, aí, estudando a Albertina Berta, pensando o romance dela e as estratégias e tudo de moderno que ela já traz lá em 1916, comecei a estudar e pesquisar sobre ela e comecei a ficar muito impressionada como ela era conhecida, vendida, lida, falada, premiada. Né? Então, o romance é de 1916. Nos jornais, né, Jornal do Comércio, O País, tem desde 1914 o anúncio de que ela está escrevendo o romance vai ser publicado. Quando ela entrega os originais para o Jacinto Ribeiro dos Santos,
Albertina Berta hoje entregou os originais do Exaltação, tinha toda uma expectativa, né? Então, e ela também, claro, publicava coisas, né? Era conferencista, e aí você fica, caramba, como é que eu nunca ouvi falar em Albertina Berta, né? Como é que nós descobrimos a Albertina Berta, né? Foi a minha orientadora, Ana Maria Lisboa de Mello, no livro do Lima Barreto, Impressões de Leitura, né? O Lima Barreto tinha esse ofício, né? A Albertina Berta não foi diferente dos outros escritores, deu os originais de Exaltação para ele leu, comentou, né? E comentou assim de uma forma também menosprezando a literatura de autoria feminina, porque ele fala na carta, né? Bem se vê que é um romance de senhora, um romance de mulher que pouco sabe das coisas da vida, né? E depois ele ainda fala que, como mulher, ela só sabe falar de um assunto, de um tema, que é a dor de amar, né? O romance não é sobre a dor de amar, né? Tem um adultério feminino ali, tem essa protagonista para a época, né, muito ousada, e ela fala de uma educação feminina, de acesso a leituras que, para além do folhetim, que era a leitura, né, designada para as mulheres, né, uma mulher erudita. Então, tem um trecho ali do romance que ela está num diálogo com o marido, e o marido fala, nossa, você parece uma revolucionária falando, você não deveria estudar tanto, está estudando, está tendo uma educação viril, né? E aí ela diz, o que você quisesse que eu ficasse na ignorância, com certeza você seria muito mais feliz, né? Então, esse tipo de diálogo que tem ali, né? Então, vai muito além da dor de amar, né? É claro que tem todo esse dramalhão, né? Tem alguns resquícios do romantismo ali e tudo mais, né? Então, só em 2014, quando eu fiz uma residência na Biblioteca Nacional, né, um pós-doc, né, a Biblioteca Nacional tinha essas bolsas, né, o Eduardo também participou, e aí fiquei lá 1 ano e meio estudando 3 escritoras cariocas, né, a Albertina Berta, a Narcisa Malha e a Júlia Lopes de Almeida, né? São 3 escritoras do estado do Rio de Janeiro. E aí, já interessada na autoria feminina e na participação delas na imprensa periódica, e veio a oportunidade de publicar, não o desejo, porque o desejo eu já tinha desde 2008, eu já estava em contato com a Zaide Musart, mas a editora Mulheres já não estava bem, já estava falida, né? Então, ela, enfim, né, já não tinha muita possibilidade de publicar o Exaltação, mas aí, em coautoria com a Biblioteca Nacional, consegui publicar o Exaltação, em parceria com uma editora que hoje não existe mais, que é a Gradiva, era uma editora da minha orientadora, né, Ana Maria Lisboa de Mello, mas por questões familiares a editora, enfim, né, não prosperou, né? Uma pena, assim, porque era um baita projeto, né? Então, lançamos em 2015 o Exaltação. Teve o lançamento lá na Biblioteca Nacional e foi muito interessante. Eu acho que é um ponto importante para a gente falar, quando a gente estuda essas escritoras, né, e faz essas reedições, que é o contato com a família. Né? Então, eu tive contato com a família da Albertina Berta, né? E isso eu ainda morava em Porto Alegre, né? Procurava tudo sobre ela na estante virtual e tal, e achei um livro da bisneta, a Beth Stockler. Por quê? Porque ela dedicava à minha bisavó, Albertina Berta, né? E aí procurei a Beth Stockler por tudo, achei um blog dela, um dia eu deixei uma mensagem dela lá, mas nunca, nem tchum, né? Não tive. Um dia, gente, parece coisa de filme, né? Um dia eu estou lá na PUC do Rio Grande do Sul, né? Nós tínhamos gabinetes, que os bolsistas ficavam nos gabinetes. A secretária me chama, Ana, telefone para você. Gente, que isso, telefone, né? Muito bizarro, né? Aí eu fui ver quem era, né? Ela não sabia me dizer. Eu acho que é uma autora, é alguém. Aí ela, oi, aqui é a Beth Stockler, finalmente te encontrei. Né? Gente, aí eu comprei passagem para o Rio, vim, entrevistei a família toda, foi uma delícia, né? E feliz, porque ela me deu livros que eu não tinha, né? Aí aqui no Rio também, a UFRJ tem um acervo muito bom, então tem livros da Albertina Berta que eu só fui encontrar lá na UFRJ, enfim, isso lá, 2009, né? 2008, 2009, né? E aí, no lançamento, 2015, gente, foi bisneto, tataraneto, sobrinhos, gente, a família toda, assim, né? E foi muito emocionante.
E eles dizendo assim para mim, obrigada por me apresentar a vovó. Né? Nós não conhecíamos, né? Por quê? Porque o Exaltação foi proibido, foi leitura proibida, gente. Olha que maravilha pensar isso, né? Na imprensa a gente tem esse registro, né? Algumas mulheres católicas, ou então críticos mais conservadores diziam não deixem pais de família, né? Famílias de bem, né? Não deixem o Exaltação entrar nas suas casas, não deixem as suas filhas lerem o Exaltação, porque é uma leitura corrompedora, né? Então, isso está lá. E aí eu vi que a família também era proibida de ler, porque o risco de achar que lá disse a Albertina Berta era muito grande, né? A neta conta isso no lançamento. Bom, segundo a escritora, foi a Narcisa Amália, uma poeta, também que, na época, ninguém queria editar, ninguém queria lançar a Narcisa Amália, porque é uma poeta romântica, tem a diversidade ali da língua, da linguagem, né, da poesia romântica, né? Então eu como pesquisadora também passei por algumas situações muito hostis, por algumas adversidades, né? Eu estudo as adversidades das escritoras, mas a gente acaba também passando por algumas, né? De ter que, enfim, provar a importância, o porquê publicar, ter que dar 1000 justificativas, passar por uma sabatina, né? Inclusive escutar de uma pessoa lá da editora que a editora ia falir publicando essas coisas e tal, né? Só que o mundo dá voltas, né? Então, assim, uma década, um pouco mais até, né? 10 anos depois, o que acontece, né? A Narcisa Amália entra para a lista da FUVEST, do vestibular da USP. Então, agora, 2026, 2027, 2028, todo mundo é obrigado a ler Nebulosas, da Narcisa Amália. E, enfim, querendo ou não, a gente gostando ou não, é assim que o barco anda, né? Assim que as coisas acontecem. Então, um vestibular acaba trazendo visibilidade para essas escritoras e mexendo todo o mercado editorial, né? A primeira foi a Maria Firmina dos Reis, o Úrsula, né? Entrou para o vestibular e teve a pesquisa que já era feita há décadas na universidade ganha finalmente a sua visibilidade, porque é isso, né? Eu faço parte de um GT, a Mulher na Literatura, que existe há 40 anos, minha idade, né? Então, elas estão lá há 40 anos fazendo esse trabalho, que é um trabalho invisível da crítica universitária, né? E aí, quando entra para o vestibular, esses pesquisadores começam a ser procurados, né? E a coisa acontece, né? Então, com Nebulosas foi assim. Pena que a editora não existe mais e aquela pessoa nunca mais vou encontrar, né? Para poder dizer, olha, o mundo dá voltas, né? Agora todo mundo quer nebulosas, né? Esse aqui foi o livro Nebulosas, da Narcisa Amália. São 44 poemas, o único livro dela, de 1872, um livro elogiado pelo Machado de Assis. A Narcisa Amália é de São João da Barra, foi aos 11 anos para Resende. As duas cidades mantêm a memória dela viva, né? O biógrafo da Narcisa Amália, ela teve 2 biógrafos, mas hoje a gente tem o Bruno Costa, que também é de São João da Barra, e lançou agora, está fresquinha, a biografia, nova biografia da Narcisa Amália, né? É um projeto lindo. E teve recentemente também a peça Narcisa, né? Não sei se já ouviram falar, essa peça é um projeto da época da pandemia ainda, que era um palco para a Narcisa, e agora essa peça volta, tem voltado conforme os editais, né? É uma peça muito bacana, eu estou em contato, né, com essa equipe, né? A minha pesquisa, enfim, acabou ajudando também a peça. Não é uma peça só sobre a Narcisa, elas vão trazendo várias escritoras, né, com humor, mostrando assim esse humor que é o riso do desespero, né? Os argumentos que eles usavam, essas cartas, né? Essa hostilidade. Então, hoje tem essa peça, né? Teve aqui no Rio, teve em Niterói, elas foram para Resende, São João da Barra, e a ideia é continuar trazendo, né? Mantendo essa peça viva da Narcisa, né? Então, eu não trouxe aqui porque eu não achei, provavelmente eu dei para algum aluno, que agora eu fiz a reedição. Esse aqui saiu em 2017. E estamos em 2025, né? Pela Companhia das Letras, né? O Nebulosas pela Companhia das Letras, nessa coleçãozinha assim da Penguin, da capinha laranja.
Aí eu organizei, a gente fiz um glossário, porque é uma linguagem, é pedreira, né? A gente tem que enfrentar isso, né? E a Júlia Lopes de Almeida, meu terceiro amor na literatura brasileira. A Júlia, nessa época da Biblioteca Nacional, foquei nas crônicas, porque o meu projeto estava relacionado ao periódico, à imprensa periódica, e aí lançamos esse livrinho aqui de crônicas, 40 crônicas da Júlia, pela Biblioteca Nacional. Essa aqui é uma coleção cadernos da Biblioteca Nacional. Organizei com mais 2 funcionários que não estão mais lá na biblioteca, a Ângela de Estácio e o Marcos Vinícius Ribeiro. O Marcos Vinícius fez uma seleção assim de fotografias, ficou muito bonitinho, assim, colorido, né? O que é raro, assim, é difícil, né? A gente dialogando assim com as crônicas da Júlia, né? E esse livro vocês conseguem baixar gratuitamente no site da Biblioteca Nacional, né? Esse livro de crônicas, 2 Dedos de Prosa, porque é o título, né, da coluna da Júlia. Júlia Lopes de Almeida foi assim, nossa, foi um fenômeno literário, editorial. Ela publicou em diversos gêneros, né? Hoje é um nome mais conhecido, está na lista da FUVEST também, mas ela já teve no vestibular da URGS de Santa Catarina, né? Entrou para o vestibular Ânsia Eterna, que é o livro de contos dela, depois A Falência, que acho que todo mundo já ouviu falar, e agora na FUVEST está Memórias de Marta, né? Aí também ajudei a organizar pela Companhia das Letras, pensando nos vestibulandos, né? Essa edição ela é pensando assim muito nos vestibulandos, né? E a Júlia, nossa, ela transita por diversos gêneros, né? Olhando a Bianca aqui, Bianca, minha interlocutora, estudou o diálogo da Júlia com a Guiomar, maravilhosa. A Júlia constrói redes, né? Ela dá conferências aqui no Brasil, Lisboa, Paris, né? Buenos Aires, né? Ela realmente é uma viajante, né? Uma flaneuse, como agora eu gosto de chamá-la, né? Uma cronista do Rio, mas principalmente do Rio, né? Ela morava em Santa Teresa, o casarão da Júlia está lá até hoje, na rua Joaquim Murtinho, está lá aquela casa vermelha, aquela mansão, e foi um espaço muito importante ali, porque ela e o marido, Filinto de Almeida, recebiam ali os intelectuais da época para os saraus, né? Os saraus da Casa Verde, né? Do Salão Verde, na verdade, porque eram realizados no jardim, né? A Júlia tinha uma relação com a ecologia também muito forte, né? Uma preocupação ecológica, um conhecimento, né? E ela é uma escritora que tem uma habilidade que é incrível, assim, você lê, você não tem um estranhamento, uma linguagem super fluida, né? E ela transita por diversos gêneros literários. Então, ela publica romances, tem 11 romances, sendo que um deles é em coautoria com o marido, Filinto de Almeida, e aí ela fala, numa entrevista para o João do Rio, que é o romance preferido dela, porque é escrito com o Filinto, né? Então, assim, é um casal, assim, eles são muito amorosos um com o outro, né? E ele tem uma admiração por ela, assim, intelectual, né? Nessa mesma entrevista, ele fala que ela é o maior escritor, maior romancista brasileiro, né? Ele considera ela uma baita escritora, né? Incentiva ela também, né? Então, ela escreve romances, ela escreve contos, né? Falei de Ânsia Eterna, mas ela tem outros contos esparsos e tudo mais, mas Ânsia Eterna é um primor, assim, esses contos assim muito bem escritos. Não sei se alguém já teve oportunidade de ler algum conto da Júlia, né? São contos que contradizem, né, o que alguns críticos da época, inclusive a Esteganho Pique, não era Lúcia Miguel Pereira. A Lúcia Miguel Pereira falava da Júlia, né, que ela fazia uma literatura que era sorriso da sociedade, né, que era essa expressão falando de um tipo de literatura que não é o que ela faz, bem pelo contrário. A literatura dela é muito crítica, né, um soco no estômago. Além dos contos, ela é uma dramaturga. Hoje eu estou com uma disciplina na graduação de dramaturgia brasileira, e nós lemos uma peça, ela tem várias, né, que se chama Quem Não Perdoa. Foi encenada no Teatro Municipal, né,
Imagina, assim, né? Em 1912, e uma peça sobre o feminicídio. E olha só, né? Nós abrimos aqui o evento, nós não, né? Eu estava como espectadora, né? Mas falando nisso, né? Na importância, nas últimas notícias, né? Nessa violência de gênero, né? Que hoje a gente tem mais acesso, né? Enfim, né? Com a internet também, com a possibilidade de você gravar vídeos, né? Câmeras no elevador, né? Que, nossa, é chocante, né? E essa peça, Quem Não Perdoa, então, o marido mata a mulher, né, com uma punhalada, por suspeitar da traição, né, por não aguentar a traição, mas não porque ele é louco de amor por ela, não é isso, não é por ciúmes, não é crime, como é que é, passional, não, é muito mais assim pela honra dele, como assim, né, e tal, vou ficar mal falado, né, e mata com um punhal. Então a Júlia ainda fala, esse é o problema de herdar os hábitos gaúchos, né? Que os gaúchos andam sempre com uma faca, né? Eu sou gaúcha e isso é verdade. O meu cunhado tem lá a faca dele, é isso até hoje, né? Por causa do churrasco, você tem que ter a sua faca, né? Para cortar, tem um corte especial na carne e tudo mais, né? E a Júlia, que viajou muito e viajou para o Rio Grande do Sul, né? Ela traz esse conhecimento e coloca dentro da obra dela, né? Então o cara está lá com esse hábito de carregar a faca, né? Que depois, numa crônica, ela vai falar sobre a importância de desarmar a população, porque num momento, e aí estou parafraseando a Júlia na crônica, né? Num momento de raiva, de desvario, né? Você vira assassino em questão de segundos, né? E a gente pode pensar muito atual, né? Foi há 100 anos isso, né? Muito atual, quando a gente pensa, enfim, na liberação de armas, né, que aconteceu aqui, e brigas de trânsito que resultaram em morte, né, e a Júlia está ali tematizando isso nas crônicas, né. Essa peça de teatro, Quem Não Perdoa, claro, o marido não perdoa essa mulher, né, mas tem a mãe dela é que não perdoa, né, e como eu não acredito em spoiler em literatura, porque a gente não lê para saber o enredo, né, a gente lê pelo prazer estético, né, vou me permitir falar um pouco desse final, porque é surpreendente, assim, né? Essa mulher vai lá e se vinga com as próprias mãos, né? É catártico esse final. E aí ela sai gritando: matei um homem de bem, um homem de bem. Gente, isso há 100 anos. Muito atual, né? E enfim, né? Eu achei emocionante, assim, ver assim o talento dela e a temática que ela traz para a gente, né? Esse marido, ele é ovacionado no momento do julgamento, quando ele consegue a liberdade por aquela legítima defesa da honra, né? Que foi agora, ano passado, que caiu por terra, né? Essa possibilidade, né? Então ele é ovacionado, depois tem festa para ele, as vizinhas estão lá. Então assim, a memória dessa mulher morta, né? É um nada, assim, né? Então assim, essa é a Júlia, né? Não é o sorriso da sociedade, né? Então, esse meu trabalho aqui com as crônicas foi lá em 2016 e agora, então, ano passado, o João do Rio foi homenageado na Flip, né? O perfil cronista do João do Rio, porque ele também é múltiplo, né? Multifacetado. E aí, então, eu relancei as crônicas pela Bazar do Tempo. E aí, esse livro, meu último bebezinho, esse livro está muito bonitinho, que é o Júlia do Rio. Gente, a Júlia do Rio, porque aí ele foi lançado na Flip, né? Aí fiz essa brincadeira para mostrar, então, uma cronista do Rio, né? Eles eram amigos, ele frequentava a casa da Júlia, né? E a gente, quando fala em crônica, né, pouco pensa em mulheres cronistas, né? E tem todo sentido a gente pensar isso, porque para as mulheres ocuparem os espaços públicos era diferente, né? Há uma limitação, até hoje. Eu, né, como mulher, sinto que eu tenho uma limitação para transitar na rua, né, nesse espaço do flaner, né? E a Júlia é uma flaneuse, ela transita, né? Bianca, passamos um semestre inteiro, né, só estudando a Júlia, né? Minha última disciplina na pós foi Júlia, assim, do início ao fim, né? Mas claro, pensando várias questões e vários gêneros, né? E então aqui tem as crônicas e nós incluímos aqui
crônicas em que ela fala do João do Rio também, para poder fazer mais esse gancho, né, com o João do Rio, essa troca, né? Então tem a crônica da posse do João do Rio, porque ela reclama que as pessoas não foram na posse do João do Rio. E aí ela diz: tudo bem, aqueles acadêmicos que moram em São Paulo, moram em outros estados, até entendo, mas e quem mora no Rio de Janeiro? Por que não vieram na posse do João do Rio, né? Então ela defende o amigo, mas ela não se defende, né? Porque até hoje a gente não tem nada, assim, ninguém achou, né, nenhum registro, nenhum comentário dela sobre o fato de ela ter idealizado a Academia Brasileira de Letras, né, ter participado lá desse momento de pensar a importância de ter uma Academia Brasileira de Letras, assim como a importância de ter um teatro municipal. Quando inaugura o Teatro Municipal, ela conta da inauguração na crônica, falando, né, da importância disso, né, na capital, você ter esse espaço, né? E a Júlia integrou a lista dos primeiros 40 imortais e depois foi retirada, porque seguíamos lá todas as regras, né, da Academia Francesa, e uma das regras era que as mulheres não poderiam entrar, né? Então a gente não tem nenhum registro dela falando dessa exclusão, como é que ela se sentiu e tal. Ela, né, não sei, pode ser que algum dia isso apareça, pesquisar assim, né? A gente tem do Filinto, do marido, né? O marido, nessa mesma entrevista com o João do Rio, ele fala: não era eu que deveria estar lá, era ela, né? É porque ele realmente admira, e ele era um protofeminista, para usar um termo que o Roberto Assis, o colega de vocês, usa bastante, né? Ele tem um texto em que ele fala dos protofeministas, mostrando o que a Malu Eleutério, a Maria de Lourdes Eleutério, é uma socióloga lá de São Paulo, eu amo o trabalho dela, a tese dela dialoga com o Roberto Assíselo, que ela vai mostrando que essas escritoras, como é que elas ocuparam esses espaços interditos, né? Sempre tem um homem abrindo esse espaço, né? Fazendo essa liberalidade, né? Então, abrindo um espaço na imprensa periódica, numa editora, né? Então, a Narcisa Amália publicou pela Garnier, que é uma das maiores editoras, né? Bom, a Albertina Berta também, Jacinto dos Santos, né? E no caso da Júlia, então a gente tem o pai dela, que é uma pessoa muito importante, professor, jornalista, depois médico. Ela publica a primeira crônica aos 19 anos, na Gazeta de Campinas, porque o pai estimula, pede para que ela escreva, né? Eles vão assistir um espetáculo e ele pede para ela escrever sobre aquele espetáculo, né? Ele conta uma mentira, que depois ela vai dizer que é a doce mentira, né? Porque ele diz: o fulano encomendou para mim um texto, mas eu não vou ter tempo. Escreve você, Júlia. E aí ela disse que não dormiu a noite inteira, que ficava escrevendo aquele texto que nunca estava bom, né? E aí parece muita gente com as nossas dissertações e teses, né? Nunca está bom, revisa e nunca está pronto, né? Chega uma hora que tem que dizer, vai, né? E não pode olhar depois, né? E aí é interessante pensar ela lá com 19 aninhos, né? Já assim sofrendo, que escrever é sofrido também, né? É bom, mas é ruim, né? Aquela coisa que a gente... E depois dali ela nunca mais parou de publicar, né? Então ela começa pela imprensa periódica, que é como a maioria das escritoras, né, começam, e essa é a tese da Constância Lima Duarte, né? Ela vai brilhantemente, né, num livro Imprensa Feminina, Imprensa Feminista, mostrando que as mulheres começam pela imprensa periódica, né? E aí daí os folhetins, a Júlia publica quase tudo em folhetim, né? Quase todos os romances dela em folhetim. Bom, vamos lá, para não ficar muito extenso, mas como eu já apresentei as três, agora vai ser mais rápido, né? Participei da organização desse livro aqui, A Falência, é uma edição de luxo pela editora Campos. É linda essa edição, além da capa dura, né? Ela contratou a Juliana Greenhauser, que foi minha colega, ela é uma artista gaúcha de Porto Alegre, então tem umas ilustrações da Juliana aqui, depois, se alguém quiser ver, a gente vai ter um coquetel, né? Vai ter um tempo, né? Vou botar aqui. Oi? A Modesto Lanchinho. Por isso que eu não quero também demorar muito. A editora Campos é uma editora muito pequena lá em São Paulo, mas que ela tem muito bom gosto, é a Fernanda Campos, né? Fez essa edição comemorativa da Falência. A Falência é um baita romance, é de 1901, fez muito sucesso. O neto da Júlia, Cláudio Lopes de Almeida, ainda está vivo, falo isso porque ele tem 95 anos, lúcido, dirige, bebe vinho, maravilhoso, né? Mora lá em Santa Teresa, na frente da casa da Júlia, né?
nossa, ele guarda o acervo, ele realmente mantém a memória da avó, né? Veja como a família é importante, né? E a Júlia teve uma neta também, que faleceu ano passado, Fernanda Lopes de Almeida, que é uma baita escritora de livros infantis. Eu ainda não relacionava o nome à autora, né? Mas a primeira lembrança, enfim, a vida tem algumas coisas assim, né? A primeira lembrança de um livro que eu tenha lido e ilustrado e trabalhado na escola era a Margarida Friorenta. Talvez alguém conheça esse livro. Né? É linda essa história. A Margarida tem frio e aí a menina vai fazendo tudo, bota o casaquinho, mas ela continua tremendo, bota para dentro de casa, ela continua tremendo, bota numa caixinha, ela continua tremendo. Nada acaba com o frio da Margarida, né? Até que a menina, opa, agora eu entendi. Aí vai lá e abraça e dá um beijo. Aí ela não sente mais frio. É lindo, né? É da Fernanda Lopes de Almeida. Mas o mais conhecido é A Fada que Tinha Ideias. A Fada que Tinha Ideias, que virou peça. O Erson Capri fez peça, a gente foi. Enfim, A Fada que Tinha Ideias é bem conhecida. Então, como o João do Rio coloca lá na entrevista, é uma família de artistas, né? Essa entrevista do João do Rio é um livro chamado O Momento Literário, e ele entrevista vários escritores, mas, no caso, ele entrevista a família, ele entrevista o Filinto e a Júlia. A Falência entrou para o vestibular, foi muito reeditado, tem a edição da Companhia das Letras também, né? Da Narcisa, depois organizei esse livrinho aqui, que foi pela Biblioteca Nacional de Portugal, e aí minha relação também com o Eduardo, né? Junto com a Isabel Lousada, a Vânia Pinheiro Chaves, né? Então, teve um evento, tem todo dia 6 de janeiro, tem um evento em Dia de Reis, falar de rainhas, né? E aí, em 2021, nós falamos da rainha Narcisa Amália, e aí aqui é uma antologia da participação dela no Almanaque de Lembrança Luso Brasileiro, né? Então, tem os poemas que a Narcisa publicou nesse almanaque, né? E mais algumas outras coisas da Narcisa, né? Para além disso, com a Vermelho Marinho é editora do Tomás Asdur, né? Nós lançamos o Box Julinto. Por quê? Porque essa história da Biblioteca Nacional, ela incomoda muito o Cláudio Lopes de Almeida, o neto, porque acabou circulando que, no lugar da Júlia, entrou o poeta medíocre Filinto de Almeida. E o neto, medíocre, vovô não era medíocre. Quem leu para saber que era medíocre, né? E realmente, você pesquisa o Filinto, ele está lá, ele é um super atuante, ele é jornalista, dramaturgo, um homem político, né? O cara... Mas é que uma pessoa escreve isso e aí os outros reproduzem, né? Quem estuda com fonte primária sabe que isso acontece muito, né? Às vezes a gente que estuda fonte primária comete um erro e as pessoas reproduzem o nosso erro, né? Eu fico, gente, estava errado, né? Mas assim, e aí o Luiz Rufato falou sobre a Júlia na Academia Brasileira de Letras e ele reproduziu isso, o Cláudio ficou super chateado. E aí então veio a ideia do Box Julinto. O que seria? Seria um livro do Filinto. Quando a Júlia morre em 1934, ela morre de malária, ela vai para a África, a filha está lá e já volta doente, né? E aí, em 1938, ele escreve um livro chamado Dona Júlia, só sonetos, que ele é um poeta, de luto, assim, né? É triste, super triste, falando, assim, ele perdeu toda a motivação, perdeu o grande amor da vida dele, né, e tal. Ele não publica esse livro, ele, como é que eu vou dizer, não comercializa esse livro, ele dá para os seus acadêmicos da Biblioteca Nacional. Então, a gente tem a cartinha da Cecília Meirelles para ele, agradecendo o livro, dizendo que está muito emocionada com o que ele escreve sobre a Júlia Lopes de Almeida, que ela sempre foi uma fã, uma admiradora da Júlia. E aí você começa a ver essa tradição de autoria feminina que foi apagada, né? Então, Cecília lia a Júlia, mas a gente não conhece a Júlia, né? Assim como outras também liam, né? Então, essas pioneiras estão ali abrindo portas, né? Como Gilca Machado no erotismo, né? Tem um texto do Drummond, quando fala da Gilca, que diz assim, a Gilca é a pioneira do erotismo no Brasil. As escritoras contemporâneas, né, deveriam agradecer a Gilca, né, por ter aberto essa porta, né? Então, voltando, né? Então, está aqui o Dona Júlia, que é esse livro do Filinto, está o livro da Júlia, que é o Ânsia Eterna, de contos, e aí está o livro dos dois, né? A Casa Verde,
Noite, que se passa em Niterói, numa casa assombrada, é uma história assim, que eles escrevem juntos. E eles se autodenominam Julinto. Né, o casal Júlia mais Filinto. Julinto, ai, estão muito bonitinhos. Né? Ai. São das questões contemporâneas. Isso, muito bom. Exatamente. Então, esse é o box Julinto, né? Gente, o Senado Federal tem uma coleção muito importante, que é a coleção Escritoras do Brasil. Eu faço parte dessa coleção, estava em contato, né, com várias delas, principalmente com a Mônica, mas que agora se aposentou, mas continua essa coleção aqui, essa coleção Escritoras do Brasil, que é uma coleção que é para ficar, está institucionalizada, então mesmo a Mônica, essas pesquisadoras saindo do Senado Federal, ela tem continuidade, isso é muito importante, porque se você não coloca no papel, a coisa acaba, né? E a ideia é publicar várias escritoras, não só de literatura, né, historiadoras, enfim, filósofas, né, escritoras do Brasil. Esse aqui é o livro da senhorinha, Francisca Senhorinha da Mota Diniz, a Judia Raquel, e aí eu fiz o prefácio e tudo mais. A Francisca Senhorinha Diniz, ela tem um papel muito importante na imprensa feminista, porque ela funda um jornal, O Sexo Feminino, né, e enfim, é uma editora, uma escritora muito importante, né. Essa coleção do Senado, ela está disponível para download gratuito na livraria do Senado Federal, e também para comprar não paga frete, e os livros custam R$10, R$15, né? Já publicaram Ânsia Eterna da Júlia Lopes de Almeida, já publicaram Crisantemo, Carmen Dolores, nossa, tem muita coisa lá. Então é ótimo assim, né, para a gente divulgar e aproveitar, né? Eu, depois, né, tem mais coisas, né? Organizei um livro sobre a Maria Firmina dos Reis, com meu colega Rafael Balceruzin. Maria Firmina dos Reis, A Mente Ninguém Pode Escravizar, né? Usando, né, o romance, né, a fala do romance, né? Um livro de crítica, né, pela Alameda Editorial, que era a efeméride, né, de nascimento da Firmina, mas com um erro ainda, pensando que era 22, né, como a Felipe, né, depois nós vamos saber pelo Agenor Gomes, maravilhoso biógrafo, que é 25, né. Então, esses livros de crítica, eles são importantes também para a formação da fortuna crítica, né. Então, você tem acesso à obra, vai ler o romance, né, como o que eu ganhei, acabei de ganhar eu botei em algum lugar o meu presente aqui, né? Acabei de ganhar, né? E aí é bom também ter acesso aos críticos, né? O texto crítico pensando essa fortuna crítica. Em 2022, lancei esse livro aqui, Escritoras Silenciadas, que aí é tudo isso que eu falei para vocês, né? Essa pesquisa na Biblioteca Nacional, pensando esse apagamento, como é que é a construção do cânone, né? Como é que elas tiveram tanta visibilidade? Que paradoxo é esse, né? Tiveram tanta visibilidade, foram premiadas e laureadas e tudo mais, publicadas, lidas, integravam o sistema literário, que o Antônio Cândido fala lá, né? Autor, público, obra, né? Que paradoxo é esse que gradativamente foram sendo esquecidas, e aí eu faço toda uma graduação em letras, uma especialização e não estudo, né? Enfim, a gente lida com esse paradoxo, né? E aí trabalho essas 3 escritoras aqui também. E, por fim, então, aí a minha participação no Labelle, que é um grupo de pesquisa da UERJ, né, coordenado pela Carmen Negreiros. Nossa, a incrível Carmen Negreiros, né? Nós acabamos de lançar no Labelle, a Carmen, né, e o Jean-Pierre Chauvin, as coleções, tem 16 volumes nessa coleção, né, de 10 anos do Labelle, e aí eu reuni todos os meus artigos, a pedido da Carmen, né, num único livro, que é esse aqui, Ensaios sobre a Autoria Feminina da Belle Époque Brasileira, né? Então, a proposta era essa, assim, porque em 10 anos você vai publicando coisas e vai se perdendo também, né? Muitas vezes em anais, coisas que a gente nem publica mais, né? Mas lá em 2017 ainda publicava em anais, né? Colocar tudo, reunir, né? Dar um norte também, né? Um fio condutor para esses artigos, né? Então, essa foi a minha última, enfim, fresquinho, a gente lançou agora, há 2 semanas na UERJ, né? Estava fresquinho. Então, vou parar por aqui, já deu meia hora, né? E fico à disposição de vocês e agradeço pelo convite, pelo interesse na pesquisa. Muito bom, gostei muito de participar. Obrigada. Obrigada, Ana.
a gente que estuda mulheres que estão à margem, né, ou se interessa, a gente agradece o trabalho, porque, como você mesmo comentou, a dificuldade de encontrar essas mulheres é sempre de encontrar os livros, né? Eu mesma vim a conhecer a Júlia por você, né? Então, é um trabalho muito importante. Vou abrir para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Oi, queria dizer, não é uma pergunta, só fazer um comentário que durante a minha graduação, a sua pesquisa, seu trabalho foi fundamental, né, para me introduzir a essas autoras e que me levou a fazer uma monografia. Quero continuar pesquisando sobre a Gilca Machado. Então, como você falou, essa dificuldade de achar edições, de achar textos, foi algo que dificultou, mas que também me motivou, me instigou a continuar pesquisando. E, principalmente, partindo dessa fortuna crítica, tanto os seus textos, principalmente, Escritoras Silenciadas, foi um grande norte para mim. Eu adoraria também ler sua última publicação pela UERJ, esse compilado. E só dizer isso, como foi importante na minha formação e continua sendo, que me fez conhecer melhor a autora que eu estou pesquisando e também outras, como a Júlia. A Albertina Berta, que publicou, né, muito próxima da Gilca, vendo em periódicos, o nome dela sempre estava junto, né, esse impacto das duas. Então, só queria destacar isso, né? Quando eu vi seu nome, que você estaria aqui, eu pensei, não, preciso ir lá escutar a Ana. Obrigada. Qual é o seu nome? Natália. Natália. Vou te dar, pode ficar, tá? É seu, tá? Fico feliz de ouvir. E, realmente, a Gilca e a Albertina estão sempre juntas, né? Tem uma carta... Oi? Como é importante falar. Tem uma carta do Lima Barreto para o Monteiro Lobato. Eu adoro citar essa carta. E as meninas do teatro pegaram essa carta. Gente, ficou lindo na peça. É muito bonita a peça. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de assistir, Narcisa é a peça. E a carta do Monteiro Lobato, ele está lamentando que não vende o Policarpo Quaresma, tanto quanto Gilca Machado e Albertina Berta, né? Aí ele fala, a Albertina já esgotou. E o meu tá a 2 plaquetes, dela tá a 5. Essas cartas do Lima Barreto, tem uma endereçada a Gilca, mas que na Biblioteca Nacional eles escanearam, acho que foi escrita a lápis. Não tem como ler nada. Então, nossa, eu fiquei pensando, por que não escanearam direito? Sim. Onde que eu posso ver isso? Essa é só uma das penas, né, de trabalhar com arquivo. Porque certas coisas que não tem como. Ainda mais a Gilca, não tem um acervo. Né? Isso é complicado. Sim. Aí nessa carta ele fala, isso se dá ao apelo erótico das duas. Aí diminui, né? Aí diminui. E ao mau gosto do leitor carioca. Aí eu mexo nos meus alunos, se eu fosse carioca, eu não lia mais o Lima Barreto. Ele começou bem para esculachar depois, né? Isso que é uma forma de diminuir, né? E se você lê o Exaltação, o apelo, não tem apelo erótico. Claro, tem um encontro amoroso, né, do casal, o que já é um avanço, né? Ela vai um passo à frente, né, mostrando essa mulher tendo prazer, né? E a Gilca também fica estigmatizada pela poesia erótica, né? Mas ela escreve várias poesias, várias temáticas, né? Poesias existencialistas. Eu tenho uma mestranda agora estudando o existencialismo na Gilca, para quebrar isso de achar que ela só escrevia poesia erótica, né? É claro que é importante a poesia erótica dela, mas assim, olhando, parece que ela limitam, né? Como se fosse só isso, né? Então, assim, você vai estudando assim, o luto, a perda do filho, um poema lindíssimo, né? Então, você vai vendo essas multifacetas da Gilca Machado que precisam ser estudadas. Em periódicos também, né? Que foi o meu ponto de partida, assim. Aí, junto com essas autoras. Gilca está precisando ser reeditada, né? Vai ser lançado em janeiro pela Fósforo. É a Jamile? Sim, a Jamile. Bom. Porque ela fez aquela pela. Pois eu acho engraçado que quem pesquisa Gilca tem um grupinho, está crescendo. Que bom que vai sair. Sim, porque ninguém mais encontra aquele livro, né, dela, da Jamile, né? Eduardo, agora.
Oi, eu queria só agradecer mais uma vez, Ana, não só a sua fala de hoje, mas toda a pesquisa que você tem feito. Eu já acompanho a sua pesquisa há bastante tempo. Eu lembro, acho que quando você só apresentava o Exaltação e o Nebulosas, acho que apresentou uma vez na UERJ, no encontro de oitocentistas, mas a gente já se conhecia de antes da Rural e do projeto das Senhoras do Almanac, então estou há bastante tempo acompanhando o seu trabalho. E foi uma inspiração para algo que eu passei a fazer, que eu sempre só fiz a parte de crítica, que depois de assistir uma palestra sua, conversando com o André, a gente tem que também divulgar as portuguesas. Porque há todo um trabalho que você está fazendo, com outras pessoas também, de divulgar essas escritoras brasileiras do 19, do início do 20, mas as portuguesas com quem a gente trabalha continuam esquecidas. É difícil conseguir uma edição de uma escritora portuguesa do 19. Tirando a Maria Amália Vaz de Carvalho, que ainda foi reeditada ao longo da ditadura salazarista, algumas obras só, não tudo, sim, as outras não existem edições contemporâneas, né? Então, a gente está editando no Brasil escritoras portuguesas que não são editadas em Portugal. Nossa. Então, porque é isso que você falou, acho que tem o lado da academia, que tem que fazer o trabalho crítico, de resgate, de análise, mas o público continua sem acesso a essa obra se não houver uma edição recente, atualizada, com algum embasamento para os leitores atuais. Então, esse trabalho que você faz há anos, né, mais de 10 anos que você está mostrando, é fundamental para, de fato, dar visibilidade para essas escritoras. E acho que está de parabéns por isso. Eu queria agradecer aqui publicamente. E só fazer um comentário, né, como esse trabalho é necessário. Eu acho que nós não temos noção de quantas escritoras havia no Brasil ao longo do século XIX, como também não temos a noção de quantas havia em Portugal no século XIX. Muitas, mas quantas? Porque eu estava, por acaso, lendo um artigo essa semana de humanidades digitais, mas que a autora pegou escritoras inglesas do século XIX e foi atrás de um repositório público digital da Universidade de Cambridge, onde ela levantou dados sobre 684 escritoras inglesas do século XIX. E eles tinham quais outras escritoras essas escritoras comentaram, quem fez prefácio para quem, onde tem a correspondência, com quem eles correspondiam. Então, eles têm uma rede a partir das 684 escritoras inglesas do 19. E a gente, para encontrar uma carta de uma escritora brasileira ou portuguesa do 19, é uma agulha em palheiro. Saber qual escritora fazia crítica de outra, quem eram as escritoras brasileiras. É um levantamento que ainda está sendo feito, como o projeto Senhoras do Almanac, que junta portuguesas e brasileiras. Tem algumas mais conhecidas, como essa que você edita, que talvez tenham sido melhores do que as outras, tiveram uma circulação melhor. Mas imagino, ao longo desse país enorme, no Maranhão, além da Maria Firmina, quais outras escritoras havia lá, e no Grão-Pará, e no Centro-Oeste, e no interior do Rio de Janeiro, e as imigrantes portuguesas. No outro dia eu falei, mês passado em Portugal, uma imigrante portuguesa que eu encontrei um poema dela. Ela migrou para o Brasil e, em 1860, publicou um poema aqui. Cadê o resto da obra dela? Quem era essa mulher? Não há nenhum dado sobre ela. Então, há ainda algumas centenas de escritoras portuguesas e brasileiras que a gente não sabe nem quem são. Sim. Que ainda precisam ser resgatadas para serem conhecidas, para a gente poder avaliar, como reavaliando também o Filinto, né? Se vale a pena ser lido hoje em dia ou não. Ai, perfeito, né? Nem sei o que comentar, assim, porque eu fico muito feliz. Eu também, né, Eduardo, acompanho teu trabalho aí de longa data e sou uma admiradora. E a gente faltava assim fazer alguma coisa juntos, né? Porque nós estamos pesquisando assim, a mesma época, o mesmo fenômeno, né? Apagamento, fazíamos parte dos mesmo projeto, né, do Senhoras do Almanac. Então, há muito tempo que eu ficava assim, nossa, algum dia a gente vai ter que juntar isso, né, pensar que foi a proposta desse evento, assim, pegar a língua portuguesa como um grande guarda-chuva, né, e ir ali vendo as escritoras dentro desse grande guarda-chuva, né. Então, foi ótimo, parabéns pelo evento, né? Adorei assim, o que você comentou, e isso mostra assim, como tem trabalho para ser feito, né? A gente precisa assim, de muitos orientandos, né? De muitos braços, né? Não, ia pensar assim, que esse evento foi um embrião, né? Assim, uma coisa assim que a gente pensou, a Marcela queria, e eu comecei a pensar, a Luciana também, que ajudou, né? São as 3 organizadoras. E aí, pensando nessa questão da portuguesa, da brasileira, não é? Mas eu acho que a ideia é ampliar, não é? Eu acho que a gente teve a ideia. Então, só para quem não veio ontem, a gente pensou no evento assim, pesquisadoras, mulheres, na sua maioria,
que pesquisam e editam mulheres. Para dar esse cenário, assim, né? Excluir. Excluir. Mas é óbvio. Não, mas a questão é que é óbvio que a gente pensa em ampliar, não é? É difícil ter um evento assim voltado para mulheres, com pesquisadoras mulheres na sua maioria. Normalmente nós somos a minoria dentro de eventos que são, né, dominados por homens, pesquisadores e tal. Então acho que a proposta provocadora foi essa, no sentido de que a gente tem pesquisas aqui, então, mas eu não queria tocar nesse assunto, queria só pensar que ontem, na mesa excelente, né, que abriu aqui, que foi a mesa da Marina com a Marcela, a gente pensou nas portuguesas, né, e a Marina falou muito assim, da questão da Irene Lisboa ter sido muito elogiada, mas cadê, né? Como é que se acessa essa obra? Que eu acho que tem a ver com isso, né? Mesmo as escritoras que eram divulgadas, há uma dificuldade, quer dizer, a crítica da época não reflete necessariamente no acesso a essa obra, a memória dessa obra, que é o caso que a Marina falou. Marina, que é orientada pelo Carlos Eduardo da Cruz, o famoso Edu, né? E a Marcela falou uma questão semelhante, né, da Judite, né, falando ontem dessa questão em Portugal. E aí, trazendo para a segunda mesa, estou fazendo só um evento, um resumo aqui para quem não veio, só para a gente tentar também concluir. A segunda mesa também pensou nessas escritoras, como a mesa de africanas de língua portuguesa, nessas escritoras contemporâneas. Quer dizer, quem está vindo? A Andréia trouxe um panorama, né, dessas escritoras mais novas, né, pensando nessa escrita muito recente, que é importante já falar dessas escritoras, né, para que a gente tenha memória dessa escrita, porque parece também que nenhuma mulher moçambicana publica mais, né? Nenhuma mulher, né, angolana, além dessas que a gente estuda. Então, eu acho que essa trajetória temporal acabou sendo muito interessante, né? Porque cada um, sem combinar, foi tocando em aspectos que são essenciais, né? Quando o Marcelo falou da Vera Duarte, né, juntando as pontas, né? E hoje, né, pensando na mesa, eu também trouxe a questão da educação básica, pensando nas falas da Débora e da Luciana, né, em escritoras que têm uma representatividade, que são escritoras muito estudadas, né, muito lidas. Você viu que a Caroline falou que as escritoras mencionadas pela Luciana e pela Débora são lidas no Pedro II, são trabalhadas. E ainda falta muita coisa, né? Ainda falta falar mais sobre elas, ter mais crítica ainda. Nunca será, né, excessiva essa crítica sobre essas escritoras, né? A gente tem aí muito a fazer, né? Eu também estudo uma escritora, né? Uma mulher. E aí é pensar nessa integração com a educação básica. Acho que a questão da Caroline foi interessante, pensar nessas pontas também, né, nesses lados que se unem, na verdade, não são distantes, não devem ser distantes. E eu acho que eu pensei no convite para, né, Ana, quando eu convidei a Ana, pensar assim, mulheres que editam mulheres e que falam, né, sobre mulheres. A experiência dela também como editora dessas obras, né, a importância disso para a gente. É claro que a gente tem aqui outras pessoas que editaram. O Eric acabou de editar também com o Eduardo um livro sobre a Maria Peregrina de Souza, né, o Henriqueta, que foi um trabalho exaustivo, né, de conclusão, inclusive de bolsa do Real Gabinete, né? Como é que a gente aproveita a bolsa para fazer um trabalho para o futuro? Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que inicialmente esse evento foi pensado nessas pontas, a Luciana na literatura brasileira, e aí chamando todo mundo, né, nessa organização, a Marcela com a literatura portuguesa, as africanas, né, foi um evento muito pensado em cima da hora, né? A gente conseguiu fazer um milagre fim de ano, porque a gente não sabia quem estava no Rio, quem poderia aceitar, mas eu acho que fica aqui como uma ideia para a gente continuar nessa organização no próximo ano, ampliando esses olhares, trazendo aqui pesquisadores, agradecer a participação do público, né? Eu sei que tem um amigo oculto que chamou o público para hoje, mas tem um coquetel modesto lá fora, tá? E vamos prestigiar. Mas eu acho que o público ontem foi também, sem o amigo oculto, foi grande, né?
E hoje também eu já tive aqui o retorno de algumas pessoas que vieram para assistir determinadas falas, como a Ana, né? Olha que interessante, né? Viu seu nome na programação, isso é tão importante para a gente, né? E veio assistir. Mas eu acho que é isso, é pensar, é sair daqui com várias perguntas, né? E com uma responsabilidade nossa, que é continuar pesquisando, continuar tendo esse olhar para a pesquisa. Acho que esse evento é muito mais, a gente sai com mais interrogações e com um certo compromisso também de pesquisa, um olhar para a pesquisa, do que qualquer outra coisa, né? Então, eu queria passar a palavra para a Luciana e a Marcela, né? Se elas querem falar alguma coisa, não, só agradecer, né? E dizer, portanto, muito obrigada, né, a todos. E pensar também que a gente tem uma plateia interessante, porque aqui a gente tem alunos de doutorado, né, doutorandos. A gente tem a presença do Eduardo, que veio aqui assistir também hoje, né, que é o nosso colega. Quer dizer, a gente tem aqui pesquisadores também assistindo, pessoas que estudam, mestrandos, doutorandos, graduandos. Quer dizer, fomos bem acolhidos nessa proposta, né? E agradecer a todas as pessoas, né, que participaram ontem. As mesas de ontem foram também importantíssimas, né? Foram mesas ótimas, e hoje também o encerramento. Então, só tenho a agradecer e dizer que tem um modesto coquetel lá fora, como já havia falado com vocês, tá? E é isso, gente. Muito obrigada. Bom fim de ano. Nem posso chamar de coquetel. Já parou de gravar?